A paz do Senhor, povo de Deus. Nós tivemos uma falha técnica. Aproveitamos também para fazer uma pausa, Fazer uma né? pausa, comer um amendoim. Comer amendoinzinho, pudim. E estamos retornando com foco total. Bom, tio Caio, retornando a nossa bate-o-papo, vamos falar sobre a escola dominical. Nós já estávamos falando da escola dominical. Pode já dar a introdução e já falar sobre Eu acho que a escola agora, dominical. desculpa eu cortar, a gente falou um pouco da vida pessoal, né? Sim. A gente tem bastantes histórias aí, mas eu acho que é bom a gente começar a falar um pouquinho da vida ministerial do tio Caio. Muita gente que está aí, às vezes não conhece o tio Caio. Sim. Não sabe o que o tio Caio faz. Por que o tio Caio está no Pode Crente? E por que é tio Caio? E por que é tio Caio? Tem tio Caio, tio Will e hoje eu sou o tio Edu. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o tio Caio, o ministério dele. Ele tem um ministério fenomenal, um ministério que Deus usa ele muito, né? Como pregador para ministério infantil. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é a melhor parte. É a melhor, sem sombra de dúvidas. As pregações deles não atingem só as crianças, viu? Não, atinge todas as crianças, de perna curta e as de perna comprida. Exato. Então vamos lá, tio Caio. Bom, a escola dominical foi super importante para a minha formação ministerial, porque desde os 9 anos eu sou aluno assíduo da escola dominical. E eu sempre digo que o ensino bíblico, o ensino cristão, a religião, ela é importante para a formação do caráter das crianças. Spurgeon, em um dos seus livros, Pescadores de Crianças, ele fala muito sobre a importância do pregador dar essa importância. Porque tem muita gente que fala assim, eu não sei pregar para criança. Está errado. Porque Jesus, ele foi um pregador que atingiu todos esses públicos. Mateus relata isso. Jesus está pregando para uma multidão. As mães estão olhando pela janela e vendo que as pessoas chegam até Jesus e são abençoadas. Então elas decidem levar as crianças para que Jesus abençoe. Só que quando elas chegam próximo da região que Jesus está, alguns discípulos começam a dizer assim, não, agora não, ele está pregando. E aí Jesus vê aquilo e ele fala, não as impeçais, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Se a gente for enxergar isso na atualidade, quantos pais negligenciam o ensino cristão não enviando seus filhos para a escola dominical? Você está impedindo a criança de vir até Jesus. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade que eu tive de entender que a escola dominical era o lugar que eu ia aprender a palavra. E isso foi super importante, porque com 9 anos de idade eu tenho um encontro com Jesus, passo a ser frequentador da escola dominical, e com 13 anos, 4 anos depois, eu estou dando aula para a primeira classe de escola dominical, que foi a classe dos adolescentes. Deixa eu só fazer uma pergunta, interromper. Então quer dizer que você foi para a igreja sozinho, sem, assim, não digo sozinho, né? Mas Sim. Um convite de alguém, mas nenhum familiar. Não, acho que eu fui o primeiro da minha família a estar na igreja. Depois disso, eles passaram aí, porque aí a tia das crianças foi atrás de mim, porque depois que eu anunciei que estava indo para a igreja evangélica, eu tive uma retaliação, né? Uma situação. E aí a tia insistiu e ela foi até o meu lar. E aí depois eu vi. Minha mãe, minhas irmãs, minhas tias, meus tios, minha avó. Minha avó que era extremamente católica. Eu lembro que ela usava até uma expressão engraçada. Nossa Senhora do Círculo de Oração. Porque ela no começo, né, da fase de adaptação da igreja, tudo, ela acabava dando uma miscelânea, uma misturada nas religiões. Falava, Nossa Senhora do Círculo de Oração. Eu falava, ó, pelo amor de Deus. Ela levava o texto na Bíblia, aí depois ela entendeu que não era para levar o texto. Assim, um processo. É engraçado contar? Mas era o jeitinho dela, né? Olha o entendimento dela. Ela pensava que se ela deixasse de acreditar nas coisas, né, da outra religião, que ela nunca mais, que ela ia para um céu diferente dos pais. É uma questão, né, de dogma, de entendimento. E Deus não leva em consideração a ignorância, né? Então, eu acredito que depois ela entendeu. O trabalho espiritual ali começou através da sua vida. A igreja. Eu digo que a porta para a salvação da minha família veio através da minha ida à igreja. E aí, com 13 anos, você deu, né, na aula, na primeira classe. Isso. E a partir de qual momento foi entrada no Ministério Infantil? Onde o senhor não, você? Em 2002 eu tinha 15 anos. O pastor Isaías Rosa Morales virou para mim e falou, fica com as crianças até a tia chegar. E a tia não chegou até hoje. E aí eu tô lá há 22 anos. Esse ano eu completei 22 anos. 22 à frente do trabalho do grupo de crianças.
Antigamente chamava-se Cordeirinho de Jesus. Acho que toda a Assembleia de Deus tinha um Cordeirinho de Jesus. Em 2008, eu tive um sonho que eu estava em casa com uma panela desse tamanho de pipoca. Eu tinha que fazer pipoca para dar para as crianças. Só que não tinha sal. E todo mundo negava, falava, não quero essa pipoca. E aí, quando eu acordei desse sonho rindo, eu falei que sonho em pé, sem cabeça, eu abri a Bíblia para orar no meu devocional e caiu a passagem do sal da terra. E aí, a gente orou e eu apresentei para o pastor a proposta de colocar o nome do grupo de crianças de Sal da Terra. E hoje eu sou líder do Sal da Terra e eles estão me ouvindo. Aqui eu tenho certeza que tem um monte de criança. Aqui, ó, quer ver? Davizão tá me vendo. Davi é uma das crianças do meu grupo. Outras crianças também. Os pais colocaram aqui a Silmara, a irmã Rosineide. Tem muita gente. Então, o Sal da Terra veio por conta desse sonho. Eu acredito que uma própria revelação do próprio Deus, né? Porque a gente não faz nada porque a gente quer. Sempre direcionado por Ele. Que legal. Mas também tem outros afazeres dentro da igreja, né? Ah, sim. Eu fui regente de jovens, fui líder de jovens. Fui cooperador, fui diácono e há 2 anos, sou presbítero da Assembleia de Deus. Eu sou uma exceção das exceções e eu vou explicar o porquê antes que alguém comece a trazer a questão dos dogmas e protocolos. O presbítero ele precisa ser casado, né? Que é uma regra da Assembleia de Deus. Só que a minha chamada é missionária. Eu sou um evangelista de crianças, então estou viajando o mundo. Falei mundo, né? Porque tem novidade aí chegando. Tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem países a serem alcançados. Deus está trabalhando. Tem novidade para chegar. Não vou contar ainda, mas em breve eu conto para vocês. E aí o pastor Bittencourt, pastor José Domingos Bittencourt, meu pastor presidente, viu a necessidade e a possibilidade desse processo missionário na minha vida, dessa unção missionária. E ele disse que a gente precisa passar pelos degraus sem pular etapas. Então, presbitério hoje eu estou, não sou. Tá bom? Em breve eu vou casar, gente. Ora pro tio Caio casar, vai dar tudo certo. Tá bom? Então eu sirvo como presbítero na Assembleia de Deus de Utinga, lá no Rodolfo Pirani, pastor Juvenil, meu pastor, Deus abençoe. E faz um trabalho lá. Em breve vai casar, então, tio Caio. Eu espero, em nome de Jesus. Prepara, Jesus. Salva pra ti e pra mim também. Glória a Deus. Bom, então vamos falar do começo, né? No Ministério Infantil. Então, o microfone do tio Will tá bom? Tá bom? Legal? Então, no começo, então você, né? Então, beleza, entrou lá pra sala das crianças, mas no começo você não ministrava. No começo você começava só a dar aula pras crianças. Isso. Tá. Eu digo que o meu primeiro altar foi dentro da sala do Sal da Terra. Lá. Uma salinha estreita, uma casinha que era da caseira da igreja, passou a ser a nossa sala, e ali começou esse despertamento para a palavra. Glória a Deus. E aí, qual foi a sua primeira ministração? Você lembra a sua primeira ministração? Como que foi? Porque hoje eu vejo assim, né? Até entrando no Ministério Infantil também, vejo com, lógico, né? Referência no Ministério Infantil, até a questão das roupas, dos trajes. Tenho certeza que é dúvida de muitas tios e tias que tá querendo entrar, que às vezes tem medo, receio. Eu falo que até no começo até eu mesmo, que roupa eu vou colocar para criar uma identidade, isso, tem aquilo. Sim. O que acontece? Eu uso a ludicidade. Vamos voltar para entender. A igreja sempre vai ser a base para tudo que eu vou fazer na minha vida. A partir do meu contato com as crianças, eu fui para uma fundação chamada Fundação Itaú, fazer um trabalho social de leitura de livros para as crianças, numa ONG. E ali eu tive contato com o pessoal, conheci o pessoal do Palavra Cantada, o pessoal que fazia contação de história, caixeiros de viajantes, um pessoal que faz um trabalho secular, mas que trazia base para mim também, para colocar em prática. Eu contextualizava para a igreja. Então, eu passei a ser contador de história, leitor, né? Fazer leitura mediadora, que a gente fala, né? Leitura mediadora, lia para as crianças. Depois disso, eu fui fazer capelania hospitalar, fazer visita e levava os fantoches. E a partir dos fantoches, eu conheci a Lili Inácio, que é uma artesã abençoada, lá do Rio de Janeiro. Lili, minha amiga, se estiver assistindo, se não tiver, depois vão compartilhar com você. E ela fez o meu primeiro boneco, que foi o Todd. Ok. O Todd, a turma da Xalalândia, né? A gente tem... Mas peraí. Aqui também teve um bonequinho fantoche, aí, né? Um fantoche. Isso. Esse fantoche foi no SEI que eu trabalhava. E aí a avó Maria, né? Referência. Minha avó estava viva nessa época. Então você fez em homenagem a ela. Isso. E a gente utilizou para contar para as crianças do SEI. E aí você tem a voz da... a impostação da voz, meu neto.
Assim que eu tô tentando. Isso mesmo. A impostação da voz é super importante para você trazer o lúdico para a criança, porque a criança imagina que o boneco é real. Ela sabe que você está segurando, ela vê, mas ela tem na imaginação dela que aquilo ali existe. Eu tô dando risada aqui, tio Caio. Por quê? O William faz impostação de voz. Nós vamos fazer a primeira vez aqui. Primeiro congresso, nós vamos fazer um fantoche. Nós dois e mais o Caio, né? É, outro Caio. Sim. Mas eu acho que nós ficamos quanto tempo com aquilo na mão? Ficou acho que uns 10 minutos mais ou menos. Por quê? Só que não, é aquele que. Ficar levantado. É aquele que segurava assim, cada um segurava um pano, só que não tinha tipo um cabo de vassoura, nada. Esticou o pano e aí ficava assim só falando. E a mão, tio Caio, pode ficar assim com a mão? Sim, na realidade... Não, começamos a falar assim, né? Oi, depois ela tá falando normal já. Oi, crianças, tudo bom? Tudo bem? A Ângela veio segurar a mão dele, levantar o braço dele. Minha esposa viu que eu tava passando... Mas vocês verem o quão é importante a gente valorizar a pessoa que faz esse trabalho com fantoche. Não é o meu dom, eu faço, né, nas oportunidades, mas não é o meu dom. Eu admiro a pessoa que é fantocheiro, que consegue manipular e impostar a voz e dar vida. Eu tenho total admiração para essas pessoas, pra você ver como é difícil, né? Que a gente fala assim, é só ir lá balançar a mão. Não. Eu fiz um curso com a turma do Print em 2002, que foi o primeiro curso que eu fiz de Ministério Infantil. E a gente aprendia a manipular o fantoche com esse movimento aqui, é um movimento de pinça. Então, abriu a boca, fechou a boca. E aí a gente se perde um pouco. E aí a questão do braço também. Se tivesse abaixado um pouquinho o pano, vocês estariam mais confortáveis. Vocês ficavam 1 hora lá ministrando. Eu tava assim, ó. Então, essa questão de você ficar com o braço levantado... Minha esposa viu minha agonia. A circulação não vai, né? Então... Eu, pra poder fazer isso daí, eu assisti também uns vídeos. Isso. O que tá falando assim, eu assisti alguns vídeos assim. Eu fiz a primeira vez aqui, aí teve uma igreja também que foi ministrar também, que eu fiz essa parte assim. Sim. Mas eu quero pegar mais a tonação da voz também. E eu acho também que é o tipo de pregação. Isso. Você precisa ter um roteiro. Antes mesmo de você... Porque assim, eu gosto muito do improviso. Admiro quem tem a criatividade do improviso. O Rafa que tá aqui, que a gente não vai mostrar ele, que faz parte da minha assessoria... Podia, né? Mostrar ele um pouquinho, né? Ele não... Você quer vir aqui? Não quer. Não, o Rafa é um dos meninos que me ajuda na assessoria, né? Na equipe. Ele sabe o quão eu às vezes tenho que trabalhar com improviso, porque às vezes falha a música, falha a internet, falha alguma coisa, então a gente tem que trabalhar com improviso. Mas é muito interessante você se preparar. Um dos maiores defeitos do Ministério Infantil é as pessoas prepararem a aula de escola dominical no sábado à noite, buscar o recurso na última hora, buscar o auxílio. Não dá. A gente precisa trabalhar com preparação. Para entregar um Ministério Infantil com excelência, é a preparação. Não é só no Ministério Infantil, né? Tudo, né? Tio Caio? Eu vejo também, porque a gente dá aula em escola dominical, e eu vejo o quanto é difícil você não ter um preparo antes daquilo, só chegar a ler a revista. Não. Já aconteceu, né? Já aconteceu comigo. Por conta da correria. Essa aula realmente não flui, né? Não flui. Agora, também pode acontecer de você preparar tudo, e aí Deus, o Espírito Santo, fala assim, é essa a direção que eu quero, não aquilo que você preparou. E isso é muito mais gratificante. Eu sou surpreendido. Às vezes eu levo uma mala cheia de recursos visuais. Eu só uso 2, ou não uso nenhum. Porque o que tem que reger no culto é a palavra. O que a gente precisa é entender que para o coração da criança, mais do que o visual que você está levando, mais do que o material que você quer mostrar, é que ela saia dali transformada e impactada com a palavra. Porque a recreação, o doce, o pula-pula, a bexiga, o colorido, todo mundo pode entregar. A gente tem até outras religiões já pensando nessa atenção com as crianças. E a gente precisa levar em consideração o tempo de qualidade que a gente tem com essa criança. Quais as oportunidades que eu vou ter de novo para ela me ouvir e ouvir a palavra. Então não desperdice esse tempo. É muito precioso. E assim, desde o começo, você... Pode chamar de senhor, eu acho que eu sou mais velho que você. Brincadeira. É novinho. Você tem quanto tempo no Ministério Infantil? Eu tô há 22 anos. 22 anos. Isso. E lá no começo, quando você fez a primeira ministração e tudo mais, qual foi a ideia de você criar essas roupas, né? Coloridas, essas roupas assim, qual foi o start, assim? Tipo, você eu tinha uma referência, tinha alguns tios, a própria turma do Print, né? Tio Beto, que se estiver me ouvindo também, eu sempre falo isso pra ele, foi minha referência. E eu sempre imaginava assim, criança, a gente precisa
ser como criança. A palavra diz, né, que quem não for como criança de maneira nenhuma vai entrar no céu. Então, as primeiras roupas sempre eram macacões coloridos, pantufa. Vocês vão achar fotos às vezes no meu Face com pantufa, com avental, com chapéu diferente, com óculos grande, com nariz de palhaço, para chamar a atenção da criança. E aí, aqui eu tô de chefe de cozinha, o segredo do chefe, João 3,16. Eu falo de um bolo em cima do versículo. A gente sempre vai contextualizar a vestimenta com o tema. Eu vou tentar sempre inserir no tema. Nesse dia não deu. Eu fui de chefe de cozinha e o tema era Jesus no barco, marinheiro, será o que era. Mas deu tudo certo. Baixa só um pouquinho a foto para eu apresentar para vocês os personagens. Isso, Ó, Tanaka Sushi. Aumenta aí, Tui. Pode aumentar É o primeiro, mais. Tanaka Isso. Sushi. Aí a gente tem a Cacau Nutella. Tem o Bitinho, que é o meu pastor presidente, ele que presenteou a gente, é o mascote, só faltou o óculos. Foi ele mesmo. É o pastor Bittencourt, é o Bitinho. É a Bazinha Bala de Goma, a Tina Biscoitina, que é feita de massa de biscoito, e o Thor de chocolate. Hoje a gente tem o Theo Pastel também. O Theo tem TEA, é uma criança com autismo, que é para tratar a questão da inclusão. E a minha ideia, eu sempre falei isso, eu quero ter 12. Jesus tinha 12, né? E o tio Caio quer ter 12 também. Mas como, tio Caio? Jesus vai mandar uma van. O mesmo Deus que deu o carro. Vocês sabem, o William acho que sabe do testemunho do carro. Eu acho que depois a gente fala, né? Não. Pode falar agora. Já fala agora? Já também. Ah, já entra. A Xalalândia, a turma da Xalalândia, é exatamente a minha história da minha infância. Quando a gente era pequeno, muito simples, a avó trabalhava pra gente comer, né? Mas essa questão do doce não tinha muita abundância de doce em casa. Então, meu primeiro salário, quando eu comecei a trabalhar na fábrica de toucas, que você conseguiu com a minha mãe, a informação, a dona Helenice me deu a oportunidade, eu trabalhava na fábrica de toucas, e o primeiro salário que eu peguei minha irmã, a gente foi no mercado, eu enchi o carrinho de bolacha recheada. Meu Deus. Peguei só besteira. Talvez você fale assim, mas como assim? Você não tinha? Tinha, mas não em abundância. Então eu queria ter essa questão do doce, do lúdico, do brinquedo. Eu sou uma eterna criança, né? Então hoje a gente faz algumas compensações. Muitos adultos, né, que tiveram uma infância muito difícil, passam a entender o que eu estou falando. Então a gente quer continuar a infância na fase adulta. A Xalalândia vem disso. A falta dos doces. Então todos os personagens têm nome de doce. Todos os personagens falam. Então eu falo assim, ó, a Xalalândia é a terra onde todos os sonhos são possíveis. Lá tem um rio imenso de milkshake de chocolate. As paredes são feitas de barra de chocolate, os postes de marshmallow e as nuvens são branquinhas, feitas algodão doce. E quando chove do céu, cai brigadeiros e beijinhos. Aí você vai dizer assim, só um gordinho para pensar numa cidade como essa. E eu te repreendo que eu não sou gordinho coisa nenhuma. Eu só tenho mais espaço para Deus encher. Quem aí de casa tem mais espaço para Deus encher? Levanta a mão. Ô, glória. E é isso, gente. Eu digo pra minha esposa que eu venci a anorexia, porque... Escuta, o biotônico que a minha mãe deu na infância tá dando efeito até hoje. Ei, dona Antônia, biotônico demais. Muito biotônico, vó. A Xalalândia, na realidade, foi a forma que Jesus me deu para suportar o ministério e também ajudar pessoas. Debaixo dessas fantasias, tem muita gente que fez parte dessa história que talvez estejam até ouvindo agora a live. E eu não tenho muita oportunidade do dia a dia de agradecer, mas eu queria fazer agora um agradecimento especial a você que fez parte da história da Xalalândia. Compartilha essa live e marca aí alguma memória que você teve com a Xalalândia. E o mais incrível é que eu só trago pessoas com a mesma história que eu. Às vezes complexos familiares, lutas na base familiar, ou que estão enfrentando um momento difícil espiritualmente falando, e aí naquele momento é um refúgio também para receber essa ajuda. E eu entendi que eu não fui chamado para servir sozinho. A Xalalândia é exatamente isso, é entender que a obra de Deus não se faz sozinho. Olha que bem. Jesus sempre pediu, vão 2 ou 3. Ele nunca falou assim, vai sozinho. Não. Ele sempre orientou, vão de 2 em 3. E a Bíblia diz, né, que onde houver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Então é por isso que a turma da Xalalândia tem tanta importância no meu ministério. Os meus bonecos, eu não abro mão. E só uma pergunta, então você leva em todas as suas ministrações, você leva eles? Eu procuro levar. E no dia que eu não levo, a igreja que eu não levei os bonecos, pode ter certeza que naquele dia eu estou totalmente desestabilizado e muito mal por não estar levando os bonecos. Eu tento, em 99% das agendas, levar os bonecos. Legal. E até aproveitando também, né? Acho que é o momento também tá falando da turma da Xalalândia.
como funciona, né, pra igreja, quiser levar um boneco, vamos supor, quer levar todos os bonecos, quer levar um, quer levar dois, você, Na como realidade, funciona isso? eu dependo muito da disponibilidade dos meus ajudantes, do pessoal que trabalha comigo na equipe, e também dos voluntários da igreja. Só que assim, William, eu vou ser bem sincero com você, eu tenho uns filmes tão grandes, um cuidado, um zelo tão grande pelos bonecos, e o Rafa que está aqui vai saber bem do que eu estou falando. Não são todas as pessoas que estão preparadas para vestir um boneco, porque não é só o vestir a cabeça. Eles me ajudam sim na parte lúdica, da música, da brincadeira, de trazer a atenção da criança. Mas tem um momento muito especial, né, Rafa, na ministração, que é a intercessão, que é o abraçar as crianças, que é estar ali e receber esse abraço. Então eu falo que eu preciso de pessoas também que estejam também entregues para a obra missionária e que estejam dispostas a enxergar esse culto como um culto muito importante, né? Que talvez seja a única oportunidade que essa criança vai ter de estar ali. Que é porque também, como eu falo, né? Culto de criança também Deus salva, Deus batiza, Deus renova, Deus liberta, né? Porque só o culto de criança, né? Charles Spurgeon fala isso no livro Pescadores de Criança. Ele fala que se o pregador ele fala não tô apto a pregar para criança, ele precisa voltar e entender que é muito importante. Todo sermão deveria ter uma parte importante. Lembra-se que as igrejas, há uns 20 anos atrás, não tinha departamento infantil. Tinha um grupo de crianças, mas não tinha uma salinha para as crianças saírem no momento do culto. Passa a ter essa salinha a partir de 1990. Foram os primeiros registros de departamento infantil. Algumas outras igrejas tinham, mas eram exceções. A maior parte das crianças na infância sentavam do lado do pai. Só que a linguagem do culto, como que era? Era uma linguagem que se fazia entender a criança? Ela tinha que fazer. Então, ela era um mini adulto, digamos. E aí, a gente não precisa adultizar a criança. Hoje, a gente tem igrejas com visão de reino, voltada para esse discipulado de crianças. Tem um departamento infantil. Acontece o culto. Não é salinha de crianças, não é cultinho. É um culto, onde elas dão testemunho, onde elas oram, onde elas aprendem a ofertar, onde elas aprendem o valor da palavra. Né? E é assim que toda igreja tem a possibilidade de ter uma igreja da criança. Legal. Legal. Só uma coisa aqui, a Sandra Rodrigues, ela pediu para você contar o testemunho do carro. Acho que é muito lindo. Eu preciso contar o testemunho do carro. Bom, a turma da Xalalândia sempre postei foto com os bonecos. Na época só tinha o Tanaka, o Todd, a Tina e a Bazinha. Não tinha esses dois e nem o Theo. E aí uma das irmãs lá da Baixada viu a foto e falou assim: a gente queria tanto você aqui, mas a gente não tem estrutura para te trazer. Eu falei: irmã, marca o culto que a gente vai. E eu desci com 2 carros para Baixada. Na época eu não era nem habilitado. Então eu peguei os carros emprestados, enchi o tanque, paguei o pedágio e fui. E a igreja é muito simples, mas muito acolhedora. Não tinha condições de levar os 2 carros nem a equipe inteira, mas a gente levou. E aí, 7 anos depois, essa igreja foi me chamando todos os anos. E em 2021 eu tive uma paralisia facial, uma paralisia de Bell, metade do meu rosto paralisou. Eu não conseguia piscar, não conseguia fechar a boca. Tudo isso para eu aprender a desacelerar. A paralisia de Bell, ela vem em 3 condições: choque térmico, ou um vírus, ou estresse. E aí o tio Caio, aquele cara que gosto de fazer 3, 4, 5 agendas num dia. Não sei dar não pra ninguém. Agora estou aprendendo a dar não. Tive a paralisia de Bell. Eu fiquei 16 dias com meu rosto paralisado. No meio desse processo, o Senhor me abençoou com a habilitação. Usa a vida de um jovem, Guilherme, se ele estiver ouvindo, me abençoou com a habilitação. Primeiro eu fui, fiz o boleto, parcelei tudo bonitinho e uma semana depois ele falou: rasga, Deus está mandando eu te dar a habilitação. Nossa, o Senhor me abençoou com a minha habilitação. E eu fui até essa igreja, Brasil para Cristo, Jockey Club em São Vicente, Pastor Raimundo. Tenho muita gratidão para essa igreja, por conta de toda a história. 7 anos depois da semente que eu fiz descendo com os bonecos, essa igreja me abençoou com o meu carro. Meu Deus. Está estacionado aqui. Eu digo que eu tinha R$0 na conta para comprar um carro, mas o céu já tinha providenciado o valor total. Os irmãos da igreja se reuniram e fizeram a vaquinha e me abençoaram com o carro. Eles compraram à vista o carro. É a semente. Semente. É a lei da semeadura. Eu acho que é a única lei com a certeza de que a gente vai viver aqui. Tudo que eu semear, seja bom ou ruim, eu vou colher. E aí a preocupação, né? O que você está semeando? O que você está semeando na pessoa que você passa todos os dias? O mundo é uma grande roda gigante, cara.
Pessoas que estão embaixo, amanhã podem estar em cima. Então não desprezem o bom dia da faxineira do prédio, o porteiro do prédio, o rapaz do estacionamento, o balconista da lanchonete, sabe? Há uma nuvem de testemunhas nos acompanhando e nos observando. Glória a Deus. Talvez você não consiga levá-los para a igreja, mas a igreja está indo até eles todos os dias. Glória a Deus. Com as suas atitudes. O nosso testemunho fala mais alto que a nossa pregação. Tem muita gente querendo convencer as pessoas com as palavras, mas o seu exemplo arrasta. Então lembre-se disso, tá? Me emociono muito porque a Igreja Brasil para Cristo é uma igreja que abençoa missionários. Eu não fui o único missionário abençoado. A gente tem outros testemunhos, eles já deram barcos para missionários, eles já deram outros carros. Não sou o primeiro a ser abençoado. É uma igreja muito generosa. E eu tenho um carinho muito grande, muito. Se vocês tiverem a oportunidade de um dia irem comigo lá cultuar, vocês vão ver que o culto é diferenciado, a forma como eles acolhem as famílias. A gente passou junto a pandemia, eles perderam muitos crentes, as crianças, eu fazia ligação de chamada com as crianças. Na verdade, é uma igreja que eu aprendi a amar como se fosse minha. Só falta levar a carteirinha, viu, pastor Raimundo? Porque a gente criou uma amizade com os irmãos. Sabe, não é só aquela coisa de ir lá para ministrar, mas você vivenciar a dor dos irmãos, você vê a perda na pandemia. Eu fazia live para as crianças e eles me salvaram de muita coisa. Eles não sabem, mas na pandemia eu tive síndrome da perna inquieta. Por conta da ansiedade, eu ficava inquieto porque eu sempre fui hiperativo, desde pequeno. E aí você ser forçado a desacelerar, minha perna ficava tremendo, quieta. Então, eu queria fazer algo para o reino e eu não podia, porque as igrejas, a maioria estava fechada, só culto online. Eu falei, e agora? Aí veio os primeiros convites a fazer live na época da pandemia. E uma das igrejas que me salvou foi a Brasil para Cristo Jockey Club. Então, minha gratidão a vocês, meus irmãos. E Deus, ele é capaz de tornar o nosso sonho. Lindo, e toda oportunidade, né? Uma oportunidade de ministrar lá. Gente, em tempo e fora de tempo, faço bem. Importante. E assim, tio Caio, pra quem também tá iniciando no Ministério Infantil, assim como eu também, não fala que não tem nem um ano, né? Pouco tempo. Qual conselho você deixa a pessoa que tá pensando em entrar e às vezes também até questão aproveitar, antes de falar essa pergunta, eu queria aqui, em especial, tenho certeza que ela tá ouvindo, a tia Rosana. Eu não posso deixar de falar dela. Também, que eu tenho certeza que você também tem, né? A gratidão. A gratidão por ela. Eu sou muito grato, extremamente serei grato, como eu falei com ela hoje. Pela ajuda que ela te deu. Ô, William, assim, você é um... Eu não sei se a gente pode usar a palavra orgulho, mas eu tenho muito orgulho de ter participado da sua história. Eu sei que Deus já tinha uma chamada na sua vida. Poucas pessoas sabem, mas a gente fez a imersão. A imersão foi algo direcionado exatamente por Deus. As pessoas que foram na imersão sabem do que eu estou falando. Eu precisava fazer um evento para levantar recursos para comprar minha passagem para uma viagem missionária. E eu, em casa, o Espírito Santo falou assim, não cobra. Não cobra. Abre o link gratuito para essas pessoas irem na imersão. E o William foi uma das pessoas que estava lá sentada, com tanta timidez, com tanta insegurança. E aí Deus foi tão lindo que ele teve um encontro com o William lá na imersão naquele dia. E eu tenho visto o Senhor usar a vida do William para ministrar. Você sabe qual a maior alegria de uma pessoa que prega? É levantar discípulos. Eu sou muito pretensioso em dizer que o William é um discípulo meu. Não é um discípulo meu, mas é gratificante saber que a partir da imersão, Deus fez algo assim, bum, no ministério do William. Ele ministrou na sede da Catedral de São Mateus, pastor Moacir, e eu falei, pastor Moacir é exigente. O cabra tem que estar ligado na videira, se não tiver palavra, ele não vai. E eu tenho muito, muito orgulho da vida do William e da vida da tia Rosana, que é uma pessoa, gente, uma artesã, que vocês vão ainda ouvir falar muito dela. Ela tá aqui, é Zana Oliveira. Isso, ela mesma. Vocês são amigos de Deus que Deus me preparou. Tia Rosana também tem um testemunho muito lindo, que ela fala assim, tio Caio, todo lugar que a gente coloca a mão parece que prospera. Ela me agradece muito, porque ela fala assim que a imersão também foi divisor de águas na vida dela. O Senhor abriu as portas do céu. E ela sabe do que eu estou falando. Os visuais que ela fazem e os visuais que o tio William usa foi uma semente que ela lançou sobre a vida dele. E eu tenho certeza que o William, onde chegar, ele vai honrar essa mulher. Sempre. E até aproveitando... Emocionou, muito, né? É muito bom, né? É que assim, quando eu falei, né? Quando o Ministério Infantil foi um ministério que realmente eu me encontrei, assim, sabe? E
Minha esposa tá assistindo e vai saber até que eu posso falar. É assim, Tio Caio, né? O que Deus tem feito, igual eu falo, toda a honra, toda a glória é pra Ele. Nós somos somente usados ali, ó. Deus só coloca pra te usar, mas toda a honra e toda a glória é pra Ele. E as pessoas, desde o começo, igual o senhor tem a mesma inspiração, desde o começo também. Quem me ajudou muito, Samanta, Cristina, eu não posso jamais deixar de ser grato. Como eu falei, independente, né? A gente tem que ser grato. Sim. A Samanta que fez, né? Falou assim, não, você vai pregar no sábado, sabe? Deus abençoe sua vida, te amo muito. A meu pastor Xavier também, que confiou muito em mim, até hoje confia, né? Pela credibilidade, total apoio também. E a tia Rosana, né? Eu queria contar um rápido testemunho, desculpa te cortar. Sim. A tia Rosana, quando eu falei que tá no Ministério Infantil, ela falou assim, não, tio William, Deus falou comigo pra te abençoar com todos os recursos. Aí eu falei, o que a senhora tem? Ela mostrou tudo. Ela falou, não, vou te dar tudo. Negociamos tudo, ela deu tudo. Essa semana eu vou te mandar isso, outra semana eu vou mandar aquilo, outra semana... É o céu quem cuida. E assim, é uma coisa que aonde eu vou, até falei pra ela isso hoje, aonde eu vou as pessoas perguntam, meu, mas quem fez isso pra você? Nossa, que lindo, que perfeito. Nossa, detalhe. Ela tem e o assim, céu ó, nas cuidado, mãos, né? gente. Então, Cuidado. tia Rosana, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Gratidão, tia Rosana. Sempre serei grato a Deus. E a sua vida, que a senhora continue assim. Eu, como eu falei com a senhora hoje, já deu tudo certo. E tem muitas artes visuais ainda vindo por aí. Por favor, viu? Pra esses 2 filhos, viu? Meu Os dois. Deus. Por coincidência, fala que nós somos irmãos. É, Esse Não mistério pode. também. A única diferença é que meu cabelo tá crescendo. Já vai estar bonitão igual do William, tá? Olha breve. só, quando o senhor pregou, acho que não sei se foi a primeira vez que o senhor pregou em São Mateus. Nós estávamos lá, o William até estava sentado do meu lado. Sim. E nossa, o William do céu, William. E a gente zoa muito um com o outro, né? Ah. O William do céu, lá você lá pregando, não é você ali, é seu irmão todinho. Por um tempo fui chamado de tio Caio. Era? Por um Só tempo. chama de Aqui. Caio. Inclusive, eu vou abrir aqui um detalhe. Minha esposa tá aí, vai poder até dar um joinha aí, né, amor? Fui pregar na minha igreja, tio Caio. E aí o pastor falando assim, vamos apresentar para o tio William. E depois ficar falando, não, que o tio Caio, mas o tio Caio, e o tio Caio. Aí a irmã, a tia foi lá e falou pra ele, não, pastor, é o tio William. Ah, irmãos, me perdoe, é o tio William. Deixa eu só dar um breve relato, até porque a gente já está chegando aos fins. O William é uma grata surpresa. Né? Nós começamos É que a gente brinca muito. Né? E no grupo de jovens que nós dois estávamos como líder, a gente falou, vamos fazer uma semana jovem. Nossa. Né? Vamos fazer uma semana jovem. E aí a gente colocou algumas atrações nessa semana, e uma delas era uma apresentação, é o T-Voice Talents, né? Que a gente colocou aqui com o AB2. Então, uma noite de apresentação, de talentos, os jovens se dividiram e cada um fez um talento. Mas, Will, como a gente vai fazer isso? Não, vamos apresentar, nós dois, vamos se apresentar, né? Mas como? Não, vamos comprar um suspensório, vamos comprar gravatinha borboleta, e aí o pastor, né? O pastor Xavier falou assim, é o Tico e o Teco. Pronto. Aí fizemos uma apresentação. Meu Deus, o Tico e o Teco. Meu Deus, que bênção que foi uma semana jovem. E dali eu percebi, tem jeito, tem o chamado para isso. E quando a Samanta fez o primeiro convite para ele, eu falei, meu Deus, será que vai dar? Você nunca pregou? Mas tudo tem sua primeira vez, né, Tio Caio? Sim. Tudo tem sua primeira vez. Sim. E uma grata surpresa ver o Will hoje. Bendita irmã Samanta. Bendita irmã Samanta. Uma grata surpresa hoje ver o tio Will, né, seguindo os teus passos. Ô, Jesus. Né? O de Jesus, viu? E a gente se assemelha, e a gente vê muita semelhança não só na aparência, mas também no estilo de pregação. E o culto que ele pregou, o congresso que ele pregou, foi tremendamente. A segunda vez que ele pregou, então, Deus confirmou realmente tudo aquilo que tem na vida dele. Então, tio Will, continua. Obrigado. Tenho muito, muito carinho e eu me alegro porque, assim, a nossa maior preocupação é na hora que vai convidar alguém para ministrar para as crianças, se vai levar com o mesmo carinho, a mesma entrega. E eu tô contando uns dias para te levar lá na minha igreja, tá? Meu Deus. Para ministrar lá para as crianças. Bom, para a gente entrar, eu acredito que já está passando o tempo. Temos mais, vamos colocar aqui um tempo, temos mais 9 minutos para finalizar, até 22h30, aí a gente finaliza. Tá, gente? Fiquem aí. E agora, para poder, assim, a partir pro final, a questão do Ministério Infantil, eu queria que você deixasse um recado, tio Caio, para aquela tia, aquele tio que tá inseguro, sabe, que quer entrar no Ministério Infantil, você deixasse um recado para ele também, e aproveitando também, já também dá um conselho, né? Para aquela também tia que também tá bem balançado, será que tô fazendo certo? Será? Sim.
A Bíblia ela vai trazer relatos sobre Timóteo e os exemplos que ele teve, os professores, né? A gente sempre tem que ter a preocupação do tempo de qualidade e do que a gente está passando para as crianças na igreja. Eu sei que a correria do dia a dia faz com que a gente prepare muitos desenhos e poucas ministrações. Então, se eu posso dar um conselho para alguém que quer alicerçar o Ministério Infantil e ter sucesso no Ministério Infantil, para crescimento, para que a sua turma cresça, seu grupo de crianças cresça, fortaleça as suas bases na palavra, no ensino. Se puder procurar um curso de teologia, se tiver a possibilidade de fazer cursos preparatórios, a gente tem a APEC, a gente tem seminários, a gente vai ter imersão, a segunda edição da imersão, tá? Faça esse convite a você que está ouvindo, se prepare para a segunda imersão. Ano que vem? Ano que vem. A gente faria agora no final do ano, mas aí por conta da agenda da igreja, algumas coisas, a gente vai fazer já no início do ano. Assim que tiver pronto o banner, eu trago aqui para vocês compartilharem. Por favor. Só um spoiler, vai ser na sua igreja. Vai ser lá. Por favor, Tico, que a vai gente ser lá precisa novamente, apresentar tá? isso. E aí, quem sabe, ao longo do ano, viajar para outras regiões, quem sabe aqui na Coab 12 a gente pensar, fazer uma manhã de acolhida com os tios aqui aí, na região tia Samanta, pastor Xavier. Tá bom? Pensem com carinho para acolher, tá bom? Conselhos. Dois conselhos. Esses são super importantes. Há um meme correndo aí, um áudio de uma pregação que diz assim: eles podem, você não, Timóteo. Quando você receber uma chamada, quando você tiver um sonho no seu ministério infantil, cuidado com quem você compartilha. Cuidado para quem você conta. Quando eu olho para a Bíblia, a história de José, não é só a inveja que foi o problema ali dos irmãos. A Bíblia denota que ele era o filho predileto do pai, porque era o filho da velhice, ele era o caçula. Mas a maior preocupação não era a inveja. Eles não queriam a túnica para vesti-la. Eles queriam que José não tivesse a túnica. Por quê? Porque quem não recebe o sonho, quem não ouve a voz de Deus para o sonho, não vai valorizar o teu sonho. E mesmo que eles não te respeitem, eles vão ter que enxergar e honrar a Deus através da sua vida. Quem tem sonho, peleja por esse sonho. Você é o único representante do seu sonho na terra. Na terra, porque no céu quem representa o teu sonho é o próprio Deus. Então, quando você tiver um direcionamento de Deus para fazer algo no ministério infantil, vai lá no teu quarto, faz o que Mateus 6 diz. Fecha a porta do teu quarto, em silêncio, conversa com Deus, prepara tudo, a escritura, e tenha certeza que quem tem sonho, quem tem chamado, sofre. Se não estiver sofrendo, meu irmão, você está vivendo errado o evangelho. Tá bom? A vida do crente não é um morango, tá? Mas em todas as coisas o Senhor está conosco. Todas as coisas. Sempre haverá escape e livramento para as nossas vidas. Ô, glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Você tem mais alguma coisa, Will? Bom, tá chegando o final, né, meu? Tem mais alguma pergunta? Eu sabe o que eu queria saber, tio Caio? Eu não sei se o tio Will colocou isso aí. Sobre a questão das igrejas que te chamam. Isso, o convite. O convite. Ó, a gente tem dois direcionamentos. Agenda cheia, eu sei. Bem cheia. Tanto Final de semana já tem agenda? A gente não tem mais nenhuma data livre para 2024. E a de 2025 já tem procura, mas eu sempre faço pré-agenda. Eu não fecho a agenda para 2025 agora, porque além de pregador, eu tenho cargos eclesiásticos na minha igreja. E uma coisa que eu preciso dizer para quem prega: honre a tua igreja. Meu Deus. Exatamente. Tenha raiz, tenha pastor, seja pastorado. Tome ceia, frequente escola dominical, oferte, dizime na tua igreja, honre o teu ministério. Essa coisa de a gente ser itinerante, sem uma base, não dá certo, tá? Tem muita gente, se a gente buscar um pouquinho, perguntar qual que é o teu pastor, qual que é a tua igreja, tem gente que nem congrega e está pregando como itinerante, viajando no Brasil, mas amém. Ele, Deus. Eu não faço parte desse time, tá bom? E nem quero ter aliança com esse povo. Mas vamos lá. Para que a gente tenha noção do que é o ministério infantil, no início eu sofri muito, tio William. Já dormi em rodoviária, já teve igrejas que o pastor foi embora, o líder foi embora e me deixou na porta da igreja na chuva. Já paguei muito para ministrar, para pedir carona para vir embora. Hoje com o carro, graças a Deus, eu não sofro mais isso. Mas o que eu peço para as igrejas, sempre, condições para chegar, e se tiver dentro das condições da igreja, me abençoar com uma oferta missionária que vai ser revertida para o trabalho com as crianças. Compra do material, compra dos bonecos.
eu não sou contra e nem vou entrar em critério, porque senão eles vão me cancelar. Mas se tem quem cobre, é porque tem quem paga. E aí eu aprendi, à luz da Bíblia, que quem negocia intimidade está prostituindo. E é muito forte falar dessa forma, né? Eu não quero prostituir aquilo que Deus me deu. E eu não mudei. E as igrejas que me convidaram o ano inteiro, elas sabem do que eu estou falando. Para pequena, para grande, para sede, para congregação, para catedral, é sempre a mesma condição. Que o Senhor faça o meu nome ser soprado. É muito triste porque o Ministério Infantil ele tem inflado. Tem muitas pessoas que vão na imersão, te veem ministrar e falam assim, eu também posso, ele faz, eu também posso fazer. E isso seria muito positivo se não partisse do pressuposto que essa pessoa está fazendo isso para o próprio ego ou para enxergar no Ministério Infantil um meio de lucro. E aí eu tenho muita preocupação, porque talvez eu vou ferir algumas pessoas que estão me ouvindo, mas não tem problema, porque minha responsabilidade é com o céu e com Deus, não com o homem. Talento ganha a aprovação dos homens, mas o caráter chama a atenção de Deus. Então, quando eu entender que o Ministério Infantil é um meio para qual Deus quer usar a minha vida, eu não vou fazer disso barganha para ganhar dinheiro. E eu entendo que maná não se estoca. Maná é para o hoje. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará, ele é diário. Tanto para lutas, para me deixarem no eixo. Às vezes, uma enfermidade, a gente pensa assim, crente não pode ficar doente, eu não posso ficar doente, eu tenho muita agenda, tá? Acredito que a enfermidade serve para a gente não ficar insuportável, porque se a gente não ficasse doente, nós seríamos insuportáveis, porque a gente não dependeria de ninguém. Quando eu estou doente, eu dependo do cuidado do outro. Então, até nisso, Deus cuida da gente. Quando você estiver enfermo, pense que é o Senhor querendo te dar uma pausa e falar assim, descansa. O próprio Deus descansou. Não tem como. Então, assim, o conselho que eu dou, tanto para quem é convidado quanto é para o convite, não extrapole. Para quem convidou, aprenda a receber o pregador, né? A gente tem ido igrejas que, às vezes, a gente passa o culto inteiro em pé. Acaba o culto, às vezes, nem a água no meio da administração. A gente fala muito, a boca fica seca. Pode crente? Ô, glória! Tem canequinha aqui, gente, com água com gás. Água o negócio com é chique, gás. viu? Não tá patrocinando, mas tá aqui, ó. Viu? É um cuidado, é um zelo. Se a gente não souber honrar, se a gente fere o princípio de honra, a gente fere todos os outros princípios. Então, aprender a acolher a pessoa. Vai trazer um outro irmão de outro estado? Prepara uma casa hospedeira, pergunta se o irmão quer ficar numa casa hospedeira ou prefere o hotel. E outra, você não é obrigada a concordar com o acordo de ninguém. Mas se você acordou, cumpra o acordo. Se prepara, se antecipa. Né? Quem se antecipa, governa. Então, se você tiver o tempo de preparar, se quer trazer um irmão que está num outro estado, vê a possibilidade da melhor passagem. Quem compra antes paga mais barato. A hospedagem, a alimentação do irmão, no mínimo. O mínimo que a gente tem que fazer é isso. Agora, mas fulano fechou um cachê. Eu chamo, aí fica ao seu critério. Eu, tio Caio, não convido. Se eu ligar para alguém e falar assim, é X, e eu vejo que não está dentro dos padrões do que eu estou na minha realidade, porque, irmão, eu vou ser bem sincero com você. Com um cachê que algumas pessoas ganham para ministrar, eu mudo a história das minhas crianças na igreja. Eu termino a reforma da salinha delas, eu levo elas para um zoológico, porque assim, o meu foco está neles. Entendeu? Aí eu negocio um valor exorbitante para 1 hora de administração? Não. Então tem que negociar também, eu quero cura, quero batismo. Não, isso é um absurdo, isso é um absurdo, não tem como, né? Isso que você porque falou. Essa ação da administração não depende do pregador. Então? É do contato dele com o Espírito Santo. Exatamente. E aí o Espírito Santo a gente não compra, a gente não paga. Exatamente. Então, é só para deixar claro, tá bom, gente? Eu não sou contra quem cobra. Se cobra é porque alguém está pagando. Exato. Mas eu não trago isso para mim. Eu entendi com Deus que aquilo que eu recebi de graça dou. Mas eu também entendo que a obra de Deus ela é sustentada pela própria obra. Então, para eu fazer missões, eu preciso dos recursos, eu preciso chegar, eu preciso de um lugar para dormir, eu preciso de um feijãozinho para comer, né? Boca foi feita para comer. Então, tudo isso é custeado de graça a Deus. Hoje eu não preciso cobrar mais. As igrejas já entenderam e elas abençoam. Né? E tudo isso, irmão, é tudo revertido. Porque Deus foi tão bom que Ele abriu uma porta que eu trabalho de segunda a sexta-feira. Então eu não dependo da obra para mim. E eu sempre disse isso para o Senhor. Quando eu trabalhava lá no Armariz Fernando, no comércio, eu trabalhava de domingo a domingo. Eu falava, Deus, abre uma porta de segunda a sexta.
porque sábado e domingo eu vou trabalhar para o Senhor. Que E Ele é o bênção. melhor patrão, meu irmão. O Glória maior a Deus. recompensador é o nosso Deus. Aleluia. Isso vai muito de encontro ao que o nosso pastor hoje, também o pastor presidente, né, o pastor local, o pastor presidente, sempre rege para nós, né, que cobrou. Não tem Não, como. o nosso ministério não tem essa determinação. Pode chamar, pode pagar, ou enfim. É óbvio que a gente tem essa consciência, né? Irmão, vai receber uma oferta, Da mas assim, igual ajuda, você da falou, oferta. Uma ajuda que Recebemos vai de voltar. graça. Que vai voltar, porque assim, o próprio Jesus falava para os discípulos para não levarem nada. Mas eles eram alimentados, né? E aí a própria obra alimenta. Infelizmente, hoje em dia a gente tem uma cultura de que o melhor é aquele que vem, que tá no outdoor, que tá com a foto no banner. Midiático. O midiático, lembrou o apelo agora? midiático. Aquela palavra que você sempre fala. Não me importa se meu nome tá lá no banner, a foto tá no banner. Não, eu quero ele no livro da vida. Exatamente. Exatamente. E até como você falou, até de se programar. Inclusive, a Aline Costa veio aqui, né? Aline. No Pode Crente também. Sim, É do Rio de crente, Janeiro. cheia de Deus. Exatamente, pregou também no Congresso Congresso da dos Mocidade Jovens. do ano passado. Ela está, hoje eu não sei onde ela está, mas ela estava no Rio de Janeiro na época. Ela tá no Rio de Janeiro. E ela se dispôs, ela viu, não, irmão, eu vou, eu faço. Ela fez o Pode Crente, ela pregou, cantou. Meu né, Deus, foi Então, tremendo. e foi bem isso. E é o que você falou, né? Se preparar, se programar tudo direitinho. Sim. Bom, partindo pro final, fazer o jogo de perguntas agora. Isso aí. Bate bola. Vamos lá. Bate bola rápida. Então, assim, é uma pergunta e uma resposta, Tá. tá? Uma comida. Lasanha. Meu Deus. Uma cor. Azul. Um livro. Pescador de Crianças, Charles Spurgeon. Tá aqui, ó. Mostra aí. Tá aqui, ó. É livro de cabeceira, Cabeceira livro do Ministério Infantil. Ministério Infantil. Tudo. Missão. Jesus. Tudo. de família. Base. E pra finalizar, um versículo da Bíblia. Aí pode ser mais de uma palavra, né? Que não tem como ser só uma palavra. Um versículo que marca você, que você quer deixar aí como uma Eu queria pôr duas coisas, um versículo e um louvor. Tá. boa. Tá. O versículo que rege a minha vida está em 2 Pedro 2,9. O Senhor não retarda as suas promessas, ainda que alguns a tenham por tardia, não querendo que nenhum dos seus filhos se percam, mas que todos venham à salvação. João 3,16 foi a base da minha vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Glória a unigênito, Deus. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha tenha vida vida eterna. E o louvor do momento, que eu tenho ouvido muito, é o louvor Escape do Renascer Praise, que diz que Canta é um trecho, canta aí. aquele que acalma o vento, aquele que acalma o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto sobre as águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Meu E quantos Deus. escapes e livramentos o Senhor me deu? Glória a Deus. Me Aleluia. tirou do lamaçal da rejeição e me trouxe como um filho de adoção. Aleluia. Me tirou de uma sociedade que talvez impôs tanta coisa. Eu lembro que eu ouvia, lança eles na FEBEM porque eles vão dar trabalho. Meu Deus. E aí o Senhor olhava e falava, usava um pouco da minha avó, falava assim, não mexe com eles não, porque eles são sangue do meu Glória a sangue. Deus. O eu te amo, um abraço pode mudar a história de tanta gente. Talvez você que está ouvindo aqui a gente tenha passado um dia tão difícil e está sentindo a falta de um abraço. Seja abraçado agora pelo Espírito Santo Glória a de Deus. Deus, Seja aleluia. abraçado pela presença do nosso Deus que está entrando aí na tua casa, se assim você o deixar. Porque Deus ele é tão educado, Jesus ele é tão educado que ele está batendo a porta dos nossos corações. Há um versículo que diz, eis que estou à porta e bato. Se você deixar o Senhor entrar, ele vai mudar totalmente a sua história. Glória a Jesus Deus. mudou a minha história de uma forma tão grande
que alguém que não recebeu o abraço, hoje é o cara que mais abraça. Talvez a pessoa que queria tanto beijo, abraço, cuidado e carinho é o que mais recebe carinho hoje das crianças. Pense nisso. O fim das coisas é melhor do que o início delas. Talvez você queira esquecer a história que você teve na sua infância. Assim como eu deve ter tido muitos traumas, muitas perdas, muitas faltas. Mas eu quero te dizer que Deus é aquele que recompensa as nossas vidas e muda a nossa história. Tá bom? Esteja disposto e deixe Ele mudar a tua história. Ô, glória, que tremendo. Meu Deus, como eu tô saindo daqui. Eu falo demais, gente. Mas é bom demais. A irmã Zana aqui falou, ó, eu escutaria por horas e horas e horas. É muito lindo, Will. Eu fico muito feliz de novo, tio Caio, te receber aqui. Amém. É um marco nesse projeto do Pod Crente. E eu tenho certeza que a partir daqui muitas coisas virão, não só na vida do nosso projeto, mas também na sua, na daqueles que foram comentados aqui, daqueles irmãos que abençoam, que semeiam. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Amém. Não esqueça do Pod Crente, hein? Não, e completando também o que o Eduardo falou, né? Também faço as palavras do Eduardo a minha. Tio Caio, é uma honra ter o senhor conosco aqui hoje, nesse dia tão importante. Um marco não só aqui no Pod Crente, mas também na minha vida, no meu ministério, aprendemos algumas coisas, né? Já pegar algumas dicas com ele também. Que Deus continue te usando, abençoando, né, o senhor, com essa carisma que o senhor tem, simpatia, humildade. E uma das coisas que o senhor falou aí, né? O senhor recebeu de graça e Deus, Ele zela, né, pela sua palavra e zela também pela sua vida. Pelo cuidado. E com certeza. Pensa que alguém vai para um culto em que Jesus está pregando com uma multidão e a multidão está há horas ouvindo Jesus, eles estão com fome. E nenhum dos discípulos estava preparado, mas uma criança leva uma lancheira para o culto. E por conta da pequena oferta dessa lancheira, desse menino, uma multidão é alimentada. Talvez o que você tem, William, você acha que é pouco, mas é o suficiente para Jesus, para alimentar uma multidão. E o mais incrível é que a multidão come e ainda sobram 12 cestos. Eu digo que a bênção que Deus tem para a tua vida vai ser tão grande, meu amigo, tão grande, que vai servir para alimentar uma multidão e ainda vai ter reserva e estoque. Tá bom? Deus abençoe vocês. Pod Crente é o podcast de gente que tá ligado no céu, ligado na videira. Você que é crente vai divulgar. Gente, vai vir mais gente para cá. E se vocês puderem assistir os outros episódios para dar um engajamento no canal, dar uma fortalecida, vai lá na rede social do Pod Crente, segue eles, tá bom? Vou compartilhar com vocês. E hoje aqui eu só tenho a agradecer. Posso fazer uma proposta? Claro. Olha como eu sou folgado. Mal sair daqui já quero pedir coisa. Que a gente faça um Pod Crente Kids para a gente poder falar com as crianças. Boa! Pode ser? Quem sabe no Natal, quem sabe ano que vem. Vai depender da disponibilidade de vocês. Eu me encaixo, tá bom? A gente vê o melhor dia para fazer isso. É de Deus que já estava no projeto, né? Isso, a gente fazer um Pod Crente Kids para atender também as crianças, porque eu acho que esse horário já estão dormindo. Mas eu quero mandar um beijo no coração de todas as crianças que me seguem. Vamos trazer o tio Caio como apresentador. De tio Caio? E a entrevistar alguma criança? Entrevistar 2, 3 crianças. Pode ser. Legal, boa, gostei. Fechou? Gostei. Aí eu venho tio Caio com macacão, com boné. Tá bom? Show de bola. Só uma coisa aqui, último recado pra você, ó. Cadê? Michele. Irmãos, fazem o tio Caio prometer que vai vir aqui na minha casa com mais tempo. Promete, tio Caio, deixa eu falar. Michele, por favor, tio Caio. A Mi é uma amiga minha desde a infância. A gente foi criado como primos, irmãos, né? E hoje a Michele está em Itaquaquecetuba. É uma missionária que tem feito uma obra social incrível com as crianças na região de Itaquaquecetuba. Ela pleiteou esse ano um cargo de vereadora, né? Tentou a vereança, assim que fala, pastor? Acho que é. Disputou. Recebeu bons votos, mas não conseguiu entrar. Mas, eu vou te falar uma coisa. Há tempo para todas as coisas. Todas as coisas. Sua ONG, seu projeto social já está bem estabelecido aí. Eu, em breve, vou aí visitar você com mais tempo. Prometo. Prometido. E a Gilmara também, viu? Gilmara. Ficou de vir aqui em casa e não veio. Olha. Tá cobrando. A Gilmara é membro daqui. É membro daqui. Ela congregou com a gente na Assembleia de Deus de Utinga. Ela é mãe do anos, isso, a mãe do Fábio. Fábio tocador, né? Então, e ela é uma amiga de longa data, regente também de jovens por muitos anos, fez um trabalho incrível com jovens, levita, abençoada. Agora eu falo que ela é minha amiga blogueira, que ela faz um trabalho, né, de blogueiragem, né? E eu fiquei de vir mais cedo. Mas, Gil, deixa eu te contar uma coisa. Hoje foi dia do servidor público, eu estava de folga.
E aí eu não vou mentir, eu de manhã me levantei para estudar e eu fui dormir a tarde toda para vir bem descansadinho no podcast, por isso que eu não fui nessa casa. Mas é isso, tá? Gente, gratidão, obrigado pela oportunidade. Abençoe. Deus abençoe a todos. Vamos dar um tchau com aquela frase que eu sempre falo? Vamos. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Você não sabia dessa? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Vem pro Pode Crente, vem. Bom, Tchau. pessoal, e só rapidamente aqui, fica então aí como o tio Caio falou, vamos estar compartilhando a live, tá? Compartilha com seus amigos, curta também, vai ter mais esse episódio também. E queremos agradecer você que ficou até aqui, né, até esse tempo. E que Deus abençoe grandemente. E também no nosso Instagram, né, Edu? Exato. Segue lá também que vai tá vindo novidade aí. Novidade. Agora, vamos ver se a gente ainda vai conseguir fazer mais um episódio esse ano ainda. Acho que chegou no final consegue. do ano. Hoje vamos fazer com o tio Olha, Caio. o de Natal tem que acontecer com as crianças, hein? Vamos fazer com o tio Natal. Caio já. A gente pode pensar até fazer virtualmente antes um amigo secreto e aí depois de oração. O que você acha? Meu Deus. Pensar um negócio legal, eu tô Top, gostando. show. Nós vamos sair daqui já com uma programação Vamos feita. passar o Já. roteiro. Falando em programação, vem aí, a gente está negociando com uma rádio para uma programação infantil. Aí quando sair essa programação, eu venho aqui no Pode Crente para divulgar para as crianças. Glória a Deus. Tá E bom? também o sorteio, como vai funcionar? Tá sim, melhor. sim. Todo mundo aí, a gente vai entrar agora no Instagram, vamos ver direitinho, vamos fazer A gente faz uma live no Instagram Isso, e uma sorteia live. quem compartilhou. Exatamente, aí a gente faz aquele sorteio, como você já sabe. São tudo 2 isso aí. kits, tá bom? 2 pessoas vão ser presenteadas. Show, combinado. Pessoal, é isso aí. Mas não vai ser hoje, gente. Isso. A gente vai olhar, vai fazer todos os. Com calma. Isso, Aí ó, programação. eles vão fazer o vídeo aqui no podcast Pode Crente, eu vou compartilhar lá no meu A Instagram gente também. pode fazer uma chamada de uma live pelo Instagram do Isso. Pode Crente junto com, e aí a gente faz o sorteio na hora. Faz o sorteio na hora, pode Perfeito. ser. Bacana. Tá Gente, bom? Deus abençoe tio Caio, o nosso amigo Rafa. o Rafa. Deus abençoe, Rafa. Equipe de mídia. Deus abençoe. Quê? Agora, peraí, pausa. A irmã Irani tá. nossa pastora, missionária, nossa nossa Sim. pastora quer saber sobre o que é imersão. Ah, tá. Dá uma. Imersão eu entendo como mergulhar no oceano do Ministério Infantil. Imergir é mergulhar, ir mais fundo, sair do raso. Então, quando eu falo de imersão, é trazer todas as ideias. Então, eu levei um pregador criativo, eu levei um professor, um pedagogo para falar, falei da minha experiência como ministro do Ministério Infantil e também a gente tratou muito a questão da saúde espiritual de quem cuida. Cuidar de quem cuida. Então, a imersão é essa miscelânea, essa mistura de ensino da palavra, ensino da preparação para a aula, ensino do culto infantil, mas também tratar a vida espiritual do líder de crianças. Isso é imersão, é mergulhar no oceano. Por isso esse termo. Eu fui, recomendo e vou de novo, hein? Ano que vem. Imersão segunda edição, vem aí. Glória a Deus. Deus abençoe, pessoal. Beijo no coração, até a próxima. Paz do Senhor. Até mais, Tchau, gente. gente. Tchau, tchau. Pode crer.